Mateus 22, verso de número 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais uma vez, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Fecha os olhos. Santo Deus, nos humilhamos diante da Tua presença e nos rendemos diante da Sua sabedoria e da Sua palavra. Reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor e que só Tu és o Senhor e Salvador. Fala-nos pelo poder da Sua palavra essa noite. Despeja da Sua graça, Senhor. Onde está a Sua graça? Onde está o Seu poder entre nós? Tira todo o tédio do meio do Seu povo, toda distração, toda dispersão, todo cansaço. E se alguém entrou aqui sem um mínimo de temor, ou concentração, ou reverência diante do Senhor, dê a ele temor. Faça com que tenha reverência diante daquele que fala, diante da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus que está entre nós. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Anima-nos. Guia-nos. Fortalece-nos. Transforma-nos. Nos faz para Ti propriedade exclusiva Tua. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos falar. Se Deus permitir, com o pouco tempo que nós temos, eu quero a sua atenção agora, porque eu acredito que todo o sermão pregado, ele não pode ser desprezado. Como os puritanos dizem, se um homem sobe e interpreta o texto corretamente, inspirado pelo Espírito Santo, é como se o próprio Deus estivesse falando, o próprio Cristo estivesse falando à congregação. Eu não acredito que um crente verdadeiro, saudável, desprezaria as palavras ditas pelo próprio Senhor, porque elas são espírito e vida. Elas não são vãs, antes são a nossa vida. Preste atenção na palavra, que tem poder de mudar você, porque ela é mais cortante que espada de 2 fios, e penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir a intenção do coração humano. Eu quero pregar sobre a ignorância da palavra de Deus, ou um chamado ao conhecimento bíblico. Um chamado ao conhecimento bíblico. Você sabe que neste ano, 2017, comemora-se o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Talvez um dos maiores movimentos que a humanidade conheceu depois da vinda do Messias. Para que você tenha uma ideia do que é a Reforma Protestante. Caso você não conheça, não saiba nada sobre a Reforma Protestante, você está perdendo, e perdendo muito, porque foi um movimento, um evento, que marcou a humanidade, como poucos marcaram em sua história. Talvez o maior movimento depois da vinda do Messias. A Reforma Protestante foi um movimento que trabalhou pesadamente para fazer com que a igreja, a cristandade, retornasse, ficasse novamente debaixo da autoridade das Escrituras.
Depois de mais ou menos 1.200 anos, 12 séculos de ignorância, de escuridão, de paganismo, sincretismo, idolatria, na qual a igreja cristã se submergiu, Deus usa um monge no interior da Alemanha para estudar as Escrituras, a carta de Paulo aos Romanos principalmente, e então, através dele, começa esse movimento chamado Reforma Protestante, que é fazer com que a igreja, a cristandade, fazer com que o sacerdócio volte e se submeta à autoridade das Escrituras e somente às Escrituras. O grande carro-chefe da reforma, o grande epíteto da reforma, o grande slogan da reforma, era o que eles diziam em latim, sola scriptura, somente a Escritura. É trazer tudo de baixo para a autoridade das Escrituras, porque a igreja tinha se desviado da verdade, desviado do grande fundamento que é a Escritura, para seguir ideias de homens. Ou seja, um dos períodos conhecido como um dos piores períodos da igreja de Cristo, e um dos piores períodos da humanidade, foi ali no século XII, chamado período das trevas. Durou muitos séculos esse período. Por que era chamado período das trevas? Porque as pessoas, os cidadãos foram privados do conhecimento. E as pessoas estavam afundadas numa profunda ignorância em todas as áreas. Quem detinha o poder do conhecimento era a Igreja Católica. A Igreja Católica detinha o controle das artes, da ciência, da religião, da medicina. Então tudo que se cria, tudo que a população cria, era o que a Igreja Católica transferia a eles. E evidentemente, para deter todo o poder e controle, tudo que as pessoas sabiam era o conhecimento em partes, distorcido. E principalmente o conhecimento bíblico e teológico. A Bíblia só podia ser lida pelos cardeais, pelo alto clero da Igreja Católica. A Bíblia não podia ser lida por pessoas comuns e nem era escrita na língua das pessoas. Então a ignorância em vários aspectos da sociedade e principalmente a ignorância quanto ao conhecimento de Deus. Isso resultou no chamado período das trevas, um período sombrio, um período marcado por misticismo, paganismo, crendices, idolatria e muita ignorância. Parafraseando essa frase deste homem, um grande sábio que disse: a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Aquelas pessoas estavam todas cativas, eram todas prisioneiras. Foi um tempo de muito sofrimento, de muita dor, de muita pobreza, de muita repressão. Foi um tempo de muita... foi um momento muito trágico. E ele foi causado, dá-se a isso, o fator de estarem nessa situação, a ignorância, a falta total de conhecimento, e principalmente o conhecimento bíblico. Então Lutero, com esse movimento da reforma, vai trazer de volta para a igreja a Bíblia, vai trazer de volta para o crente a palavra, vai trazer de volta para os sacerdotes as Escrituras, vai traduzir na língua do povo, vai ensinar a interpretar, vai ensinar a ler as Escrituras, e o conhecimento então, a reforma protestante vai ser marcada pelo tempo das luzes, uma vez que tempo das trevas significava ignorância completa e total, tempo das luzes significa tempo de conhecimento, conhecimento liberta, João 8,32, então conhecereis a verdade, as Escrituras, os atributos de Deus, a palavra,
E a verdade vos libertará do quê? Da crendice, do paganismo, da idolatria, da heresia. Então o movimento da reforma foi um movimento que trouxe conhecimento às pessoas. Deu a elas o direito de se defenderem, trazendo luz a elas, através do conhecimento. E é interessante notar que 500 anos depois, nós vivemos um novo neocatolicismo. Um neocatolicismo que está fazendo a mesma coisa que os seus proponentes de 500 anos atrás. Quem detinha o poder da religião eram os papas e a Igreja Católica. Hoje, como o movimento evangélico está explodindo em todo o mundo, e principalmente na nação brasileira, eles creem que em 2022, os evangélicos serão a maior parte do contingente brasileiro, e isso está claro, está evidente, vai ser mesmo. Os evangélicos, o evangelicalismo vai engolir o catolicismo, e serão a maioria daqui a alguns anos. Esse evangelicalismo predomina hoje na nação brasileira. Mas a semelhança da igreja romana, ele também propõe, ele também aprisiona a maioria dos seus fiéis na ignorância, na falta de conhecimento. E na falta de conhecimento bíblico. Somos uma geração que possui traduções bíblicas como nenhuma outra, são centenas disponíveis para todas as classes de pessoas. Centenas de versões bíblicas, centenas de modelos de Bíblia, dos mais distintos diversos preços. Temos a palavra escrita em áudio, em vídeo, em dezenas e milhares de línguas disponíveis em vários meios de comunicação em todo o globo, para todos os países da terra. Nunca uma geração teve acesso tão fácil à verdade das Escrituras, de diversos modos como a nossa. Todavia, talvez poucas gerações foram tão ignorantes acerca do conhecimento como a nossa. O pastor Renato esteve aqui fazendo um seminário de interpretação bíblica e ele disse que estatísticas mostram que 51% de pastores na nação brasileira nunca leram a Bíblia inteira. Eu não estou falando dos membros da massa evangélica. 51% dos pastores em vigência que exercem o ofício pastoral no Brasil, são pesquisas, essas pesquisas mostram que 51% desses pastores nunca leram a Bíblia inteira. Usam fragmentos da Bíblia para exercer seu ofício. Agora você imagina se a liderança, as estatísticas mostram isso, com a liderança, imagina os liderados, imagina o crente comum, imagina a dona de casa cristão, o estudante cristão, o trabalhador cristão, pai de família cristão. Logo, não adianta termos o artefato em nossas mãos, de fácil acesso, com baixos preços, de várias traduções e versões, coisa que na época de Lutero, no período das trevas, não existia a quantidade de Bíblias. O acesso não era tão fácil, não havia versões fáceis, e não havia na língua do povo. Nós temos tudo que eles não tinham. Porém, estamos na mesma condição de ignorância que eles. As pessoas simplesmente não possuem conhecimento bíblico, não têm o hábito de ler regularmente a Bíblia. Quando leem, não conseguem interpretar a Bíblia. Caímos então na mesma ignorância do século XII e consequentemente no mesmo paganismo, nas mesmas crendices, nas mesmas heresias. Vamos caindo. Porque ao não possuirmos conhecimento bíblico,
Ao não sabermos interpretar textos, também não saberemos nos defender dos ataques do inimigo, dos falsos profetas, das heresias. Não poderemos professar a Deus uma fé saudável, não poderemos dar a Deus um culto puro, vai ser um culto híbrido, uma adoração híbrida. É um chamado ao conhecimento bíblico. Você precisa ir às Escrituras. Como eu estava dizendo, 500 anos depois, nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos. Isso no Brasil, mas são índices altos também em outros países. Todavia, a maioria é ignorante quanto às Escrituras. E em todas as denominações, pentecostais, neopentecostais, carismáticas, históricas, e até esse movimento que está crescendo no Brasil, um movimento reformado, histórico, bíblico, ainda assim o seu público não entendeu, a maioria que está entrando agora, se integrando a esses movimentos, não entendeu que eles precisam de conhecimento bíblico. Eles precisam ser versados nas Escrituras, versados no Pentateuco de Moisés, versados nos livros históricos, nos livros poéticos, nos profetas maiores, nos profetas menores, versados nos evangelhos, nas epístolas paulinas, versados nas epístolas gerais, no Apocalipse. Eles precisam ser exímios conhecedores, leitores, intérpretes da Bíblia. Eles estão escorando em outros, esses que têm integrado aos movimentos históricos, bíblicos, reformados, se escoram no conhecimento dos doutores, dos pregadores, dos mestres, dos professores. Não dão luxo de, a semelhança dos líderes, também crescer em conhecimento. Querem tudo mastigadinho, tudo interpretado, tudo aplicado, querem tudo estudado. É o nosso dever também. Calvino dizia, orare et labutare. Para ler as Escrituras, você lê em espírito de oração, com o coração quebrantado, humilde, submisso, mas você trabalha também, orar e labutar, orar e trabalhar. Trabalhe para interpretar, para entender com ferramenta na mão, caneta, papel, chave bíblica, enciclopédia, dicionário bíblico, para compreender as riquezas desse livro. Então é um chamado à igreja brasileira, ao crente brasileiro, ao cristão comum, aos líderes de congregações, a pastores, evangelistas, missionários e mestres. É um chamado a voltar-se para a Escritura, estudar as Escrituras, interpretar as Escrituras, harmonizar as Escrituras, aplicar as Escrituras, praticar as Escrituras, viver as Escrituras e depois pregar e ensinar as Escrituras. Jesus foi claro aqui, enfático, ele está dizendo aos saduceus, Mateus 22, 29, o texto que eu abri, os saduceus o interrogam acerca da ressurreição, eles vão dizer, fulana tinha tantos maridos, na ressurreição, quem vai ser o marido dela? Eles figuram a imagem hipotética de na ressurreição, quem dos homens seria a mulher dela, porque na lei de Moisés diz que se a mulher ficar viúva, ela podia tomar o parente mais próximo da família como marido. Os saduceus queriam dizer, e na ressurreição? Quem desses vai ser marido dela? Jesus diz, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, vocês não sabem que não vai haver casamento, não vai ser união marital nos céus. Então ele vai refutar a pergunta deles, dizendo, que pergunta ignorante. Essa pergunta só pode ser feita por alguém que não conhece a palavra, que não conhece a Escritura.
Então, obviamente, Jesus estava insinuando que eles deviam crer em algumas imbecilidades, algumas heresias, em algumas aberrações. Por fazer tal pergunta, a visão deles acerca de algo místico, acerca da ressurreição ou do casamento, era um significado estúpido, espúrio. Jesus não vai dizer a causa disso, causa de crer erroneamente em certas doutrinas: falta de conhecimento. A falta de conhecimento, Jesus está dizendo aqui, traz muitos danos para a cristandade, muitos danos para a pregação, muitos danos para o pastorado, muitos danos para a igreja. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando não se conhece as Escrituras, vai se crer em muita besteira, vai se ter concepções cristãs muito equivocadas, vai se caminhar numa fé muito errônea. É necessário não só congregar numa igreja bíblica, é necessário não só ouvir pregações bíblicas, mas é necessário que cada crente individual cresça no conhecimento bíblico, mesmo que seja mínimo. O avivamento só virá, tenha certeza disso, os grandes avivamentos são precedidos por reforma. Todo avivamento, a maioria deles, às vezes vem simultâneo, às vezes, mas sempre acompanhado de reforma. O que é isso? Primeiro Deus mexe nas bases, na estrutura, nos credos. Primeiro coloca os lastros. Primeiro mexe na ética, na teologia, na doutrina. Depois derrama o Espírito, que é o tipo de um avivamento. Como é que Jesus vai derramar avivamento na bagunça, na heresia? É possível derramar um avivamento na igreja católica? Não. É possível um avivamento na igreja universal do Reino de Deus? Não. Antes do avivamento, precisa haver uma reforma teológica. Precisa haver princípios bíblicos sendo novamente injetados. Então ele derrama o Espírito. Da mesma sorte, se nós queremos ver um derramar do Espírito entre nós, Franca sendo tomada para Jesus, conversões, se quisermos ver a Igreja Aliança Calvário ser um expoente da fé, primeiro nós todos temos que nos voltar para as Escrituras. Para as Escrituras. O movimento do puritanismo, século XVIII, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, principalmente os puritanos ingleses. Qual era o grande viés dos puritanos? A obsessão dos puritanos, serem bíblicos. Eu quero ser bíblico, só isso. O que é ser bíblico? Olha só o viés dos puritanos. É submeter cada detalhe da vida deles à autoridade da Escritura. É isso. Puritanismo ser puritano é ser assim. Submeter cada detalhe da vida, cada aspecto da sua vida à autoridade das Escrituras. Os puritanos escreviam livros de 500, 1000, 2000 páginas de como usar a boca biblicamente. O que a Bíblia fala sobre a boca, como eu devo falar, como eu devo usar, como eu devo impressionar. Tudo que a Bíblia fala com relação às minhas palavras, eu quero aplicar. O que a Bíblia fala com relação às mãos, como eu uso as mãos, onde eu ponho as mãos, onde não ponho as mãos. Eles queriam ser bíblicos. Como se vestir, como usar o dinheiro, como ser mãe, como ser pai, como ser marido, como ser esposa, como ser filho, como ser funcionário, como ser patrão, como usar o dinheiro. Biblicamente, o que a Bíblia tem a dizer sobre o dinheiro, o que a Bíblia tem a dizer sobre a minha roupa, o que a Bíblia tem a dizer sobre a minha aparência, o que a Bíblia tem a dizer sobre ser pai. Então eles iam, estudavam, e interpretavam, e aplicavam. Isso é ser bíblico. Você sabe, por exemplo, que se o pai que você é, como você conduz seus filhos como pai, você sabe se está em acordo com a vontade de Deus? Você nunca vai saber, você nunca vai ser um pai bíblico, e nunca vai poder aplicar os conceitos bíblicos do que é ser pai, se você não estudar tudo o que a Bíblia fala sobre o que é ser pai. Isso é ser bíblico. E ser bíblico não é uma opção ou
não é uma... Ser bíblico não é uma opção e não é uma rotina ou conduta de uma categoria elevada de crente. Ser bíblico é um mandamento, é uma ordem para toda a igreja. Olha, por exemplo, vou ler 1 João 2, verso 3. Olha o que diz. Olha só, escuta. Ora, sabemos que temos o conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, ou seja, eu sou crente, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O que significa? O verdadeiro crente aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Está aqui. A epístola 1 João é uma epístola de autoexame. Ela avalia a conversão de uma pessoa se é verdadeira ou não. E ela mostra as características do verdadeiro salvo. Uma das características é que o verdadeiro salvo aplica todos os parâmetros, princípios, conceitos bíblicos na sua vida diária. Está aqui, ó. Ora, sabemos que temos conhecido Ele, por isso, sabemos que somos salvos. Como? Se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, é crente, é salvo, e não guarda, não aplica a Bíblia, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, que aplica a palavra, esse é crente. Os puritanos faziam isso. Como eu devo usar o meu dinheiro? Querido, não existe essa insanidade de você ser crente, cheio do Espírito, congregar numa igreja bíblica e da porta para fora, você conduzir sua vida do jeito que você aprai. Querido, tem regras como você usa seu dinheiro. Para começar, o seu dinheiro não é seu. Os puritanos viam nós, a igreja, o crente, como mordomos do Senhor. O que é um mordomo? Ele governa, ele cuida daquilo que é de Deus, e não do que é dele. E eu vejo que ninguém está preocupado em saber, biblicamente, como usar o dinheiro. Como que pode ser isso? Saber, biblicamente, como pode usar o dinheiro. Mas o pouco dinheiro que passa na minha mão, eu dobro meus joelhos. Senhor, como eu posso fazer um uso melhor desse dinheiro? Como eu posso utilizar esse dinheiro para promover o seu reino? Quando eu for abençoar uma pessoa com as minhas economias, quando elas sobrarem, eu posso abençoar várias, porque tem muitas pessoas carentes, mas quais as principais? Quais as mais necessitadas? Quais essa ajuda vai beneficiar de forma a essa pessoa crescer mais em ti? É uma preocupação. Como ser bíblico com a minha finança? Como ser bíblico com a minha finança? Isso é submeter a autoridade às Escrituras. Como ser um marido bíblico, é a minha preocupação. Eu sei o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, eu sei o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, eu sei o que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, eu sei exatamente os princípios para um marido bíblico, não é o que eu quero ser, e eu me debruço nesses textos. Deus, eu quero ser um marido bíblico. E o que é ser um marido bíblico? É obedecer o que a Bíblia exige, pelo menos nessas 3 passagens para o marido: amar a esposa como Cristo amou, purificá-la pela lavagem da palavra, dar a vida por ela, conviver com ela sabendo que ela é o vaso mais frágil, discipulá-la, intercedê-la, ser sensível a ela. Isso é ser bíblico. Isso é bíblico. A esposa é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que a esposa tem que ser submissa ao marido em tudo, não é uma opção, não é um machismo, é uma lei que Deus instituiu lá em Gênesis. E a esposa que é bíblica, quer ser bíblica, primeiro ela vai procurar saber
o que é ser bíblica, o que a Bíblia ordena para ela. E uma vez que ela sabe, que ela aprende, agora ela vai usar toda a sua energia para aplicar isso, porque ela quer ser bíblica. Ela vai submeter a vida dela à autoridade das Escrituras. Versículos para pais, eu não sei, eu acho que tem uma coisa para pai e mãe crente, porque é a geração dos pais omissos, das mães omissas, que terceirizam tudo, terceiriza educação, terceiriza amamentação, terceiriza banho, terceiriza tudo para os filhos, não quer fazer nada com o filho. Deus no dia do juízo não vai cobrar teus filhos da minha mão, Deus vai nem olhar para mim. No dia do juízo, Deus não vai pedir contas a mim dos teus filhos, nem o pastor Dani, nem ninguém. No dia do juízo, Deus vai pegar o teu cabelo, vai pegar você por cabelo, dá conta do teu filho. Deus vai fazer isso. Dá conta do teu filho agora. Deus vai fazer isso. O discipulado dos filhos está na sua mão, a educação dos filhos está na sua mão, a provisão dos filhos está na sua mão, a proteção dos filhos está na sua mão. É o dever dos pais. A Bíblia fala isso. Vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Antes, ao invés de provocar, de irritar o menino, de chamar o menino de feio, de burro, de gordinho, de humilhar, rebaixar o menino, ao invés de fazer isso, não provoquei. Antes, educai-o, discipulai-o, formai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Ensina biblicamente os filhos, ensina a ler a Bíblia. Ensina a orar, ensina a pedir perdão dos pecados, ensina a se vestir, ensina a se banhar, ensina a se trocar, ensina a ter bons modos, asseio, higiene pessoal, educação, corrige a lição de casa, ensina a tabuada, ensina a interpretar texto, ensina a matemática, ensina a geografia. É um ministério, é um ofício, é uma vocação. Isso é o que é ser pai bíblico. Desenvolva a conversão dele, porque ele não é salvo, ele nasce ímpio, nasce pecador, nasce condenado. A principal função do pai é desenvolver a salvação do filho, pregando o evangelho, expondo o evangelho, falando da depravação do filho, da queda, falando da inclinação que ele tem para o pecado, e que ele precisa de um salvador, que é Cristo. Isso é princípio bíblico para pai. Ser pai bíblico é ser mãe bíblica é a mesma coisa, auxilia o marido nisso. Faz a mesma coisa que o marido, auxiliando. Isso é ser bíblico. E os filhos? Está cheio de profeta aqui, de jovem. Cheio de Eliseu, está cheio de Davi, está cheio de José, está cheio de Estevão. É os filhos mais ungidos, mais santos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é bíblico. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem na terra e viva e seja de longa data, de longa vida. Querido, se você quer ser um jovem bíblico, se você quer submeter a autoridade da Escritura como filho, você precisa olhar seus pais com outros olhos. Está errado esse negócio. O termo honra ali é tão profundo. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra ali quer dizer estima, obedece, valoriza, ama, tem tudo isso. Você deve estimar ele, você deve respeitar ele, valorizar, mas tem um sentido mais profundo, reverência. Essa palavra reverência se aplica a autoridades, reis, magistrados, governantes, se aplica a Deus, se reverencia Deus, se reverencia governos, se reverencia autoridades. Por que colocou reverência lá? Porque o teu pai e a tua mãe são autoridades constituídas por Deus. Ser bíblico é reverenciá-los, ou seja, pia fino na frente do seu pai e sua mãe. Baixa a voz para falar com eles. Pensa 2 vezes antes de se dirigir. Quando você fala com autoridade, você põe qualquer roupa para falar com autoridade? Você usa qualquer vocabulário? Você usa qualquer modus? Não. Quando você vai se dirigir a uma autoridade, você muda vestimento, o vocabulário, a postura, você vai com exímia reverência e respeito. Você deveria fazer a mesma coisa ao se dirigir ao teu pai, à tua mãe. Trate-os com respeito, trate-os com dignidade.
Trate-os com reverência. Cuidado com as palavras que você usa. Você deve escolher detalhadamente as palavras que você usa com seus pais. O tom de voz deve ser adequado. Respeito. Isso é ser bíblico. Não é orar e jejuar e querer ganhar o mundo inteiro e querer ser Jonathan Edwards. Isso é ser bíblico. Isso é submeter a sua vida às Escrituras. Não é o que você quer, o que você acha, o que você projeta. Não, o que a Bíblia manda para os filhos, o filho bíblico vai obedecer. Isso é ser bíblico. E vai. E o empregado? Você já se deu conta que está cheio de decretos, prescrições, de como você tem que ser na empresa que você trabalha? Vós funcionários, vós escravos, vós empregados, trabalhai honestamente, não só à vista, como para agradar homens, mas tendo em conta que o Senhor está vendo. Ou seja, meu índice de produção, minha honestidade, não é só porque eu estou ameaçado, porque meu patrão está olhando. Não, eu tenho um patrão acima do meu patrão, um Senhor acima. E quando eu estou trabalhando, chego no horário, não saio antes, sou honesto, não roubo, não pego o que é meu. É por temor àquele que está me vendo. Então tem um decreto para o funcionário cristão. O que é isso? Ele é o melhor funcionário. O índice de produção dele é o melhor. Ele é honesto. Ele honra e respeita o seu patrão, ainda que for ímpio. Mas ele faz isso por causa de outro que está acima do patrão dele. Deus, o Senhor. Ele não fala mal de patrão nas costas. Ele não faz corpo mole na empresa. Ele não furta nem lesa a empresa. Ele não burla as regras da empresa, não faz nada disso, porque ele sabe que o pão dele, o salário dele, vem do Senhor. Isso é ser um funcionário bíblico. A Bíblia tem decretos para como ser funcionário, não é do jeito que eu quero. Como é que fala que é crente, congrega numa igreja bíblica, e não aplica conceitos, submeta sua profissão às Escrituras? Não posso fazer corpo mole, meu índice de produção tem que ser o melhor, tem que ser honesto, não tem que furtar, tem que dar bom testemunho, bom exemplo, ainda que seja uma espelunca a minha profissão, o meu local de trabalho. Anda em dia com os documentos, anda em dia com a ética da empresa, respeita as regras, a vestimenta, os horários, os colegas de trabalho, o salário que ganha, não faz corpo mole. Cresça na empresa, seja habilidoso, independente se o cara for um canalha ou não, injusto ou não, essa é a sua função. E para patrão? A mesma coisa. A Bíblia diz para não oprimir os funcionários, a Bíblia diz para não abusar dos funcionários, a Bíblia diz para andar correto com papel, CNPJ, nota, tudo isso, a Bíblia está lá. Se eu sou um profissional liberal, se eu sou um empresário, tem prescrições bíblicas de como eu conduzo uma empresa, o salário do funcionário, a carga horária, como lido com dinheiro, como tem que estar papelada, toda a burocracia tem que estar submetida estritamente à autoridade das Escrituras. E isso é ser um patrão bíblico, um funcionário bíblico, um empresário bíblico. Qual é a sua situação junto ao governo? Os impostos, as notas. Não, assim, é só aqui domingo. Domingo eu quero um arrepio, um louvor gostoso, quero dar uma chorada. O senhor prega aquela palavra, arrepia as costas. Mas minha vidinha aqui, depois que acaba o culto, é outra coisa, pastor. A gente põe uma coisinha debaixo do tapete, só nega uma coisinha aqui, dá uma mentirinha ali, burla um aqui, compra outra aqui. Você não é bíblico. Nem sei se é crente. O crente, antes dos lucros, ele quer honrar o seu Senhor. Antes do dinheiro, da bufunfa, ele teme a Deus. Quem falou que a gente vive de dinheiro, meu camarada? Falou que dinheiro, lucro, isso tem alguma importância para nós? Nós estamos aqui para avançar o reino de Deus, meu querido, com o nosso testemunho, com a nossa pregação, com a nossa retidão.
Quem que falou que dinheiro? Que dinheiro? Meu sustento vem do Senhor. Dele é o ouro e dele é a prata. Isso é ser bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Posso usar o dinheiro do jeito que eu quero? Não, a Bíblia fala que quando eu tenho muito, eu tenho que repartir com os que não têm nada. A Bíblia fala de generosidade. A Bíblia fala para eu não acumular tesouros na terra. Tem gente que vai comprando um terreno todo mês, um terreno, o terreno, o terreno. A Bíblia não fala para fazer isso não. A Bíblia fala que quem tem muito reparte com o pobre. A Bíblia fala para eu não acumular tesouro na terra, mas no céu. A Bíblia me adverte sobre a avareza, sobre a ganância. Meu Deus, isso é ser bíblico. A Bíblia fala para quem trabalha demais. Está errado, a Bíblia fala. Não, minha vida é trabalhar, não tem tempo para ler, para orar, para cuidar da esposa, do marido, dos filhos, só trabalho. A Bíblia diz que não é dessa maneira. São os gentios que buscam todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabei que necessitai de todas elas. Não preocupeis quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, nem é o corpo mais que os vestidos. A Bíblia fala para não sermos escravos do trabalho, não. Não. Isso é ser bíblico. O dia inteiro, 24 horas. Aí vai ficar velho, doente, cheio de fibromialgia, cheio de tendinite, e câncer, porque fica parado o dia inteiro, gordo, inchando, não faz uma caminhada, e não pode nem gastar o dinheiro que ganhou, coitado. Pode nem usufruir. Aí chega velho, doente, não pode usar o dinheiro que ganhou, e não fez nada para o reino, não ganhou uma alma, não plantou uma igreja, não escreveu um livro, não expulsou um demônio, não curou um enfermo. Por quê? Porque não foi bíblico. E gente, isso é ser bíblico. É chegar em casa hoje desesperado e começar a folhear a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito do que eu estou fazendo hoje, que eu fiz ontem, que eu vou fazer amanhã, desse projeto, daquele projeto, da minha conduta. Vai para a Bíblia que ela tem a resposta. E submeta aquilo que ela falar. Isso é bíblico. Ah, pastor, eu não sei. Começa então lá na sua casa hoje. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa lá. Aí você vai achando, aos pouquinhos. E vai aplicando, e vai orando para Deus te dar graça, para você se conformar àquele texto, para você praticar aquele texto, para você viver aquele texto, e Deus vai te dar graça, você vai conseguir, e vão vir os benefícios de você fazer isso, os resultados, vai ser uma safra gorda, uma colheita enorme sobre a sua vida, por ser bíblico, por submeter a Bíblia. A Bíblia fala até da língua, meu amor, meu bem. Que a língua, pequeno membro inflamado pelo inferno, capaz de incendiar um bosque. Sabendo que ela é um membro que incendeia um bosque, Tiago vai lá e diz, portanto, seja tardio no falar e pronto no ouvir. Fala menos. No muito falar, a transgressão. Aquele que muito abre os lábios tem perturbação. Mas o que modera a boca é prudente. Me fala sobre falar. Eu fico impressionado quando eles me chamam para fazer visita. Eles me chamam para fazer visita, eu vou. Ou eles vêm conciliar comigo. Eles não deixam eu falar. Só eles que falam. Mas o que eu estou fazendo aqui? Mas não sou eu o pastor, o profeta, o conselheiro, o homem da Bíblia. Eu não vim para ensinar. Eles não deixam eu falar. Eu fico, o que eu vim fazer aqui? Em vez de... Gente... É só olhar para a Bíblia. Paulo ficava aos pés de Gamaliel. Maria aos pés de Jesus. O povo no monte aos pés. Ouvindo. Fala, homem. Ensina. Explica. Aplica. Dirige. Aconselha. Nós estamos sedentos. Não, é esse que fala. Aí eu vou começar. Eles me cortam. Eu falo, aham. Ai, meu Deus. Aí eu olho para o pão de queijo, eu vou comer aqui. Vai, me ensina, me fala. Principalmente quem veio de fora. Vai, me ensina um pouco de heresia, eu estou precisando saber, vai.
É porque não sabe aplicar a Bíblia no tapete da realeza, na língua. Você sabia que as mulheres falam 25 mil palavras por dia? E os homens falam 8 mil? Quando chega a noite, está na cama, o homem já gastou as 8 mil, quer dormir. Ela ainda tem 15 mil para falar. Aí ele fica assim, tá bom. Ele já está nos últimos, tem mais 10 palavras. Ela tem 15 mil, filho. Sabe o que você faz com as 15 mil? Ora elas. Olha que benção. Isso é ser bíblico, gente. E por que vocês têm medo de ser bíblico? Qual o temor de ser bíblico? Qual o problema? Ser bíblico é o nosso dever. Ser bíblico... Querido, antes de eu dizer isso aqui, presta atenção. A facilidade que um crente verdadeiro tem de ser bíblico. Você quer saber? Vai lá comigo em Jeremias 31. Olha a facilidade que tem que ser de ser bíblico. Jeremias 31. Ó. Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Qual é essa nova aliança? É igreja, para mim e para você. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Antigo Testamento, lei, Moisés. No dia que os tomei pela mão para os tirar da terra de Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu as ver desposado, diz o Senhor. 33, agora olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis, eu serei o seu Deus, serei o meu povo. Olha o 34, não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Até aí, olha aí, a lei, a palavra já está escrita no salvo, o salvo, eu estou falando, eis que faço uma nova aliança. Opa, a velha de Moisés, a velha, a lei era escrita onde? Tábuas de pedra. Na nova, eu vou escrever no coração. Eu vou escrever na mente, eu vou imprimir. Já está no coração do crente a palavra, já está lá. Então ele não tem dificuldade de ser bíblico. A lei moral, os aspectos morais da lei já estão incutidos no coração do crente quando ele vem à conversão. A Bíblia é para instruir, para modelar, nortear, como ele faz isso no sentido prático. E ele não tem dificuldade de fazer. Por que você vai ter? Olha Ezequiel, um livro depois, a mesma coisa. 2 livros depois, Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha aqui, gente, qual que é o pacote que Deus dá para o salvo? Fala aqui da nova aliança. A nova aliança é a conversão em Jesus. Colocarei o meu espírito, não é assim o salvo? Todo salvo não tem o espírito, recebe o Espírito Santo. E farei com que através do espírito obedeceis minha lei. Aplicareis a minha lei. Olha lá, andeis nos meus estatutos, prática, guardeis os meus juízos e os observeis. É oriundo do nascido de novo. Está nele, é intrínseco. Ele está falando, eu farei, não depende de você.
Não é você querer ou não. Eu farei, soberania. Uma vez que converteu, nasceu de novo, uma vez que o Espírito passa a habitar, automaticamente aquele crente é levado a praticar a Bíblia. Ele vai ser levado a observar os estatutos, vai ser levado a andar neles. Vai ser levado. Se você tem certa morosidade quanto a aplicar a Bíblia, se quer ter interesse de conhecê-la, se não tem nenhum desejo, está nem um pouco preocupado o que a Bíblia diz sobre dinheiro, vestimenta, boca, marido, emprego, pode ser uma poderosa evidência que não houve conversão. Nenhuma. O ímpio tem algum interesse de aplicar a Bíblia na vida? Não tem nenhum interesse. Não tem de se sujeitar à palavra de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Quando estão entendendo, diz amém. Se vocês souberem, querido, se nós vivermos desse jeito aqui uma semana, Franca entra em colapso. Tem 700 pessoas aqui no domingo. 700. Se 700 pessoas foram cristãos bíblicos, em todas as áreas da sua vida, durante uma semana, Franca entra em colapso. Porque vai ser uma discrepância tão grande, vai destoar tanto das pessoas que nós convivemos na sociedade, que vai entrar em colapso, vai acontecer, vai emperrar. Se formos bíblicos, você está vendo de onde surge o avivamento? Você está vendo aonde conversões saem, onde a corrupção é refreada, sal da terra, onde o evangelho é pregado, luz do mundo, é em sermos bíblicos. Agora, se eu nem conheço, o primeiro passo é se saturar deste livro. Como alguém pode não gostar da Bíblia? Como alguém não pode gostar deste best-seller? Como? É impossível não se fascinar por cada página lida. É impossível não se comover por suas histórias. É impossível não se dobrar diante de tamanha sabedoria. Como é que rejeita isso? É um chamado ao conhecimento bíblico. Eu quero convidar você aqui da Igreja Aliança do Calvário, convidar você que me assiste, para voltar para as Escrituras, para ser um crente bíblico, para submeter toda a sua vida, cada aspecto da sua vida, cada detalhe da sua vida, à autoridade das Escrituras. Quem sabe ser uma nova geração de puritanos, pelo menos nesse sentido, não neopuritanismo, mas nesse sentido. Quem sabe amar a Bíblia como Davi, o quanto ama a sua lei, é a minha meditação todo dia. Ou como Davi, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Volte às Escrituras, igreja. Josué 1,8, não se aparte as palavras do livro dessa lei da sua boca, antes media de dia e de noite, então prudentemente te conduzirá e fará prosperar o seu caminho. A lei e o testemunho, se nós não falarmos segundo essa palavra, jamais veremos a alva. Palavra, vamos para a palavra. Tem como contribuir para a igreja. Ame a palavra, meu irmão. Você sabe que tem um daqueles puritanos, talvez você vai encontrar no livro Entre os Gigantes de Deus, o J. Packer. O amor que os puritanos tinham por esse livro é tão grande, tão grande, tão grande, que está nesse livro, essa narrativa, o pastor Danilo citou hoje aqui, na Escola de Novos Membros, ele dizendo do amor que tinha da Bíblia, disse: Senhor, Senhor, queima nossas casas, mata nossos filhos,
violenta nossas mulheres, mas não tira de nós a Bíblia. Não tira de nós a Bíblia. Que artefato é esse, igreja? Que livro maravilhoso é esse? Discorra no seu conhecimento, deguste o seu conhecimento, se aprofunde no seu conhecimento, gaste dias e horas e noites insones, debruçado neste maravilhoso, estupendo livro. Mas o que vai acontecer comigo? Você não tem ideia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra santifica, a palavra consola, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra dá sabedoria, a palavra dá maturidade, traz crescimento, a palavra norteia, a palavra livra, a palavra, ela é poderosa. Nós teremos um avivamento se nós formos bíblicos. Pastor, como eu começo? A partir de hoje, quando eles perguntarem para você, qual que é seu hobby? Hobby é aquilo que a gente faz num momento de lazer, descontração. Por exemplo, meu hobby é jogar futebol, meu hobby é passear, fazer caminhada, meu hobby, entendeu? Quando eles perguntarem para você, qual que é o seu hobby? Ler a Bíblia. O que você faz nos seus momentos vagos? Leio a Bíblia. Qual é o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira? A Bíblia. Quais são os seus autores preferidos? Meus autores? Moisés, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Paulo. Leio muito Paulo. Qual é Paulo? O apóstolo. O de Tarso? É esse mesmo. São meus autores preferidos. Vai ser esse o seu hobby, se aprofundar no conhecimento. Minha oração é para que você seja como John Bunyan. John Bunyan lia tanto a Bíblia, decorou tanto a Bíblia, que eles diziam, se cortarem as veias de John Bunyan, não sai sangue, sai versículos. Que você seja como George Miller, missionário, leu a Bíblia 200 vezes, 100 delas de joelho. Feche os olhos, curva a cabeça.